Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é mais uma história de uma emissora que prometia ser a TV do ano 2000. Mas por uma grande ironia do destino, ela não chegou sequer à metade de 1999. Pois é, gente, estou falando da história da Rede Manchete. Pois olha só. E a história, eu vou tentar ser um pouco breve, bem ali nos primórdios, porque pra vocês entenderem. Em 1970, as concessões da TV Excelsior, canal 9 de São Paulo, foram caçadas pela ditadura militar devido às enormes dívidas, tudo. E o canal ficou inativo durante muito tempo. O canal 9 aqui em São Paulo ficou muito tempo inativo. E muitas pessoas estavam interessadas nas concessões da TV Excelsior, principalmente a Band, porque a Band estava estudando uma possível mudança de canal, porque a Band aqui em São Paulo é canal 13, ou seja, já é um pouco escondido nos televisores, não é? Acho que quem mora em São Paulo deve perceber isso. Porém, em 1981, quem conseguiu as concessões da TV Excelsior? O grupo Adolfo Bloch, que comandava a revista Manchete. Mas a emissora só entrou no ar em 1983, no dia 5 de junho, com um discurso do senhor Adolfo Bloch, o fundador. Como eu contei na curiosidade sobre o livro Rede Manchete Aconteceu, Virou História, havia sido feito um mapa astral da emissora, e quando viram que às 7 da noite ia ter uma rotação em Marte, que Marte era o planeta das telecomunicações, o que isso queria dizer? Que não ia dar coisa boa. Que tava ruim. E que se ele poderia postergar por 2 horas, que ia mudar o movimento de Marte e uma pastreia ficar melhor. Como ele não acreditava nisso, o que aconteceu? Ele falou, 7 da noite tá no ar. Entrou 7 da noite, mas cadê o áudio? Pois é, entrou sem som. E teve que arrumar, fazer propaganda, botar propaganda, arrumaram. Finalmente entrou no ar com um discurso de agradecimento. E a programação estreou com um show especial, O Mundo Mágico, que reuniu muitos artistas. Reuniu Cleiton e Cledir, Roupa Nova. Aliás, a vinheta da Rede Manchete, a primeira vinheta, era interpretada pelo Roupa Nova, em instrumental. Tinha Ana Botafogo, Sérgio Mendes, Alceu Valença, Elba Ramalho, a bateria da Portela, o Dona Ivone Lara. Ou seja, tinha um show assim de primeira classe mesmo. Esse show durou mais ou menos umas 3 horas. E olha, logo na estreia, a Rede Manchete conseguiu ameaçar a Globo, porque no horário do show tava passando Fantástico. No Rio de Janeiro a audiência ficou 35 pro Fantástico e 33 pra Rede Manchete. E logo depois do show, estreou na Rede Manchete um filme inédito, que se chamava Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg. E vocês sabem o que aconteceu? Pois é, o filme bateu a Rede Globo. 27-12. Olha só. Só que a partir do dia seguinte, a programação entraria no ar às 5 da tarde e já estreou um dos programas assim mais emblemáticos da Rede Manchete, o Jornal da Manchete. E uma coisa bem interessante, em 1984, a Rede Globo não cobriu o carnaval, que foi o ano da inauguração da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A Rede Manchete falou, não, vamos ir pro carnaval, vamos fazer o camarote da Manchete, botar o pessoal lá
E adivinha o que aconteceu? Por essa ideia da Rede Globo não exibir o carnaval. Pois é, a Rede Globo apanhou da Manchete em audiência. A novela que estava indo ao ar nessa época, que era Champanhe, de Cassiano Gabos Mendes, durante todo o carnaval, apanhou da Rede Manchete. A Rede Manchete vencia na audiência. Desde então, nunca mais o carnaval saiu da Rede Globo. Pois é. Olha, pra vocês terem uma ideia, o investimento em equipamentos ultrapassava os 50 milhões de dólares. Só para desembolsar, só para o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau ser exibido, a Rede Manchete desembolsou algo em 800 mil dólares. Na época era dinheiro pra caramba. Hoje ainda é, mas na época era. Só que o que acontece? Com os investimentos também vieram as dívidas. Um marco da história da Rede Manchete foi na novela Corpo Santo, que era uma novela meio policial do José Louzeiro. Foi exibido o primeiro personagem de uma telenovela portador do vírus HIV. Porque, para quem não sabe, nos anos 80, a AIDS estava matando no mundo, realmente. A AIDS até então era considerada uma praga ou um câncer homossexual. Hoje já se percebe que não é bem assim a história. E que tem tratamento, né? Mas naquela época a Rede Manchete meio que inovou em mostrar um personagem soropositivo. Olha, os programas da Rede Manchete eram programas assim de alta classe mesmo. Entre 83 e 86 foi ao ar o Clube da Criança, apresentado por uma loirinha lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, criada em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, que hoje é considerada a rainha dos baixinhos, que fez muito sucesso. Pois é, Xuxa Meneghel. A Xuxa, ela comandou o Clube da Criança, onde tem aquele icônico mico do... Cláudia, senta lá, por favor. Até 86, quando a Globo, vendo que ela tava fazendo sucesso, falou, não, vamos contratar essa mulher. Levou a Xuxa, no seu lugar entrou outra loirinha, uma loirinha de Santo André, aqui perto. Uma pintinha no joelho, né? Pois é, Angélica. A Angélica ficou até 93, quando ela foi para o SBT. Aí do SBT em 93, ela foi pra Globo em 96 e o resto é história. Mas vamos continuar. A maior façanha da Rede Manchete aconteceu no ano de 1990, quando uma novela conseguiu a façanha de bater a Rede Globo. Pois é. O grande sucesso Pantanal, de Benedito Rui Barbosa. Pois é, essa novela bateu a Rede Globo em audiência durante os seus 200 e tantos capítulos. Foram acho que 216. Mas o que acontece? A Rede Manchete também cobriu a Copa. E na Copa de 90, quem eles levaram para cobrir, para fazer os comentários de futebol lá na Itália? João Saldanha. Só que o que acontece? Durante a Copa, o João Saldanha veio a falecer, né? Acreditem se quiser. Mas olha só. Mesmo com tantos sucessos, a Rede Manchete ia acumulando uma dívida muito grande com bancos. Reza a lenda que o seu Adolfo Bloch foi procurar o então presidente Fernando Collor de Mello pedindo para que a emissora não fosse vendida. Ou, tipo, pedindo uma ajuda do governo. Sabe o que foi que o Collor disse? Ah, seu Adolfo, então não vende a emissora, ué. Simplesmente. Só que o que acontece? Em 1992, devido a um grande prejuízo na emissora, meio que provocado também por má administração e pelos prejuízos dados pela telenovela Amazônia, a Rede Manchete sai das mãos de Adolfo Bloch e passa para a IBF, Indústria Brasileira de Formulários.
do senhor Hamilton Lucas de Oliveira. Alguns bons programas saíram do ar. Pois é, alguns bons programas saíram do ar. E pra vocês terem uma ideia, a situação era tão periclitante. E sabe o que acontecia? Pois é. A Rede Manchete chegou a exibir durante a madrugada filmes pornográficos. Olha como chegou a situação da Rede Manchete. Porém, só que aí o que acontece? Os salários dos funcionários que estavam atrasados deveriam ser pagos. Não estavam sendo pagos. Tanto que a Rede Manchete chegou a ser tirada do ar por grevistas que colocaram placas dizendo que estavam passando fome, que os salários estavam atrasados, que a família tava ou seja, foi uma confusão danada. Tanto que em 1993 a Rede Manchete volta para a família Bloch, com um discurso do seu Adolfo, tudo. A emissora volta ao ar. Nesse mesmo ano de 93, ia ao ar a minissérie O Marajá. Minissérie não, mini-novela. Contando a história de um político fictício que era baseado no Fernando Collor, que em 92 tinha sofrido impeachment por crimes cometidos durante sua gestão presidencial. Só que no dia da estreia de Marajá, o que acontece? Fernando Collor consegue, na justiça, impedir a exibição da novela, que é engavetada, e suas fitas até hoje estão com um paradeiro desconhecido. Resultado: o que fazer com uma minissérie já praticamente pronta para ir pro ar, mas não pode. Eles tiveram que dividir os atores em duas produções. O seriado Família Brasil, escrito por Regina Braga, e a minissérie Guerra Sem Fim. Eles tiveram que dividir. Em 1994, o que eles fizeram? O que meio que deu um ar para a Rede Manchete em 94 foi a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco, que deu uma turbinada na audiência. Tinha também uma outra coisa que acho que muita gente lembra. Vocês lembram de uma música dos Mamonas Assassinas chamada 1406? Vocês lembram, né? Porque é uma sátira ao Grupo Imagem, que anunciava os seus produtos na Rede Manchete, produtos que eram desde meia calça, faca, as facas guinso, as meias Vivarina, que eu acho que até o Noge do Canal 90 fez o teste, da Vivarina com as facas guinso, CDs, vendia aparelho auditivo, aparelho de ginástica, vendia tudo. E o número era 011 1406, aqui em São Paulo, né? Mas bem, esse ar que os Cavaleiros do Zodíaco meio que deram pra emissora ajudou bastante. Porque na Copa de 94, que o Brasil venceu, o que aconteceu para que os jogos do Brasil não batessem com a novela que estava passando na época, que era 74.5 Uma Onda no Ar, o que eles fizeram? Eles colocaram os melhores momentos dos primeiros capítulos da novela para que não interferisse. E aí entrou, quando acabou a Copa, a novela voltou ao normal. Pois é. Só que o que acontece? Em 19 de novembro de 1995, seu Adolfo Bloch morre aos 87 anos aqui em São Paulo. Não deixou filhos, deixou sua viúva, a dona Ana. Então, a Rede Manchete passa para seu sobrinho, Pedro Jaque, o Jaquito. O que acontece para levantar a audiência da emissora? Eles investem na novela Tocaia Grande, baseada na obra de Jorge Amado. O diretor Walter Avancini começa a investir em cenas mais ousadas, mais pesadas. Até que dá certo. Quando no ano seguinte entra também no ar
Chica da Silva, uma novela escrita por Valcir Carrasco, contando a história da escrava que se tornou senhora. O sucesso de Chica da Silva é tão grande, que a novela é exportada para vários países, inclusive para a Colômbia, o que rendeu anos depois para Thaís Araújo uma participação especial na telenovela Betty a Feia, lá na Colômbia. Na primeira versão, ela aparece correndo, acho que na praia de Cartagena, com a personagem da Ana Maria Orozco, que era a Betty, né? Continuando a história. Mais ou menos nessa época, em 96, eles resolvem investir no programa Domingo Milionário. E quem eles trazem? O senhor J. Silvestre, que é um apresentador conhecido pelo seu programa O Céu ao Limite. E aí o que eles fazem? Eles trazem... É dividido em 3 segmentos. O primeiro segmento era apresentado por 3 crianças. A pequena Debbie, um garoto chamado Luiz Fernando, que anos depois se tornaria muito conhecido como jornalista, pois é, o Luiz Bate, e uma jovem chamada Isabela. Já na segunda parte, que era o Perdidos na Tarde, eles traziam o VJ Thunderbird, da MTV, e o cantor Marcelo Augusto. E na terceira parte, era o Senhor João Silvestre. Era o Domingo Milionário. Só que não deu muito certo, óbvio. O que acontece? Em 97, com o sucesso de Chica da Silva, eles continuam investindo em novelas. E vem aí Mandacaru, que apesar de não ter tido uma audiência assim muito cativa, conseguiu segurar um pouco. O Domingo Milionário sai do ar, é remanejado. O que acontece? O Mesh Brasil passa a ser apresentado por outro. Agora tem o Mesh Brasil, que era um programa que ia ao ar aos sábados, passa a ir ao ar na quinta-feira. E vem um programa chamado Na Rota do Crime, mostrando ações policiais. O programa, que até então era exibido só na sexta-feira, passa também a ser exibido de segunda a sexta, com 10 minutos de duração, comandado pelo Marcos Rummel, mas também não dura muito. O que acontece? Em 98, devido à fuga de anunciantes, queda na audiência, alguns programas saem do ar. O único que permanece é o Jornal da Manchete. Na tentativa de alavancar a audiência, o que é que a família Capeller faz? Eles resolvem investir numa novela baseada na obra de Paulo Coelho, Brida. A novela tinha que dar um mínimo de 10 pontos. Porém, mesmo com Walter Avancini investindo no erotismo, a audiência não sai dos 10 pontos. A novela é encurtada em 54 capítulos. No final, foi ao ar apenas um resumo contando o que aconteceu com os personagens pela voz do locutor Eloy De Carlo. E a Rede Manchete vai à falência. As frequentes greves, os atrasos de salários, a falta de... Até os anunciantes estavam sem receber. A Embratel estava sem receber. O que acontece? Devido a isso, em 10 de maio de 1999, aquele logo voador da Rede Manchete é visto pela última vez, e a Rede Manchete sai do ar para dar lugar a uma outra emissora. Só que o que acontece? Olha que maluco. Durante o período em que não deu muito certo a exibição de Brida, foi ao ar a novela Pantanal. Eles reprisaram Pantanal para ver se dava uma levantada na audiência. Deu. Mas o que acontece? A Rede Gospel de Comunicação da Igreja Renascer em Cristo assumiu temporariamente a Rede Manchete, quer dizer. Mas o que acontece? Também meio que não honrou as dívidas que tinham. E a Rede Manchete realmente foi à falência.
e foi vendida no dia 26 de julho de 1999 ao grupo TeleTV. Em 15 de novembro de 1999, entra no ar a Rede TV. O grupo Manchete ainda existe. Porém, o que acontece? Foi criada também a empresa Block Som e Imagem. E a empresa Block Som e Imagem ficou com algumas novelas que foram exibidas nesse período Block. Mas o que acontece? Silvio Santos comprou algumas fitas no leilão da massa falida da Rede Manchete. Entre essas fitas que ele comprou estavam Chica da Silva, Dona Beija, Pantanal, A História de Ana Raiz é Trovão. E se não me falha a memória, eles também compraram... acho que foram essas 4 mesmo. Dessas 4, todas elas foram exibidas, mas só uma que teve problemas, que foi Pantanal. Por quê? Houve um processo que o Benedito Barbosa moveu contra o SBT para impedir uma próxima reprise. O que aconteceu realmente. Já a Band ficou com 2 novelas, Tocaia Grande e Mandacaru, mas só exibiu Mandacaru. Isso foi em 2006. Pois é, gente. Essa foi a história de uma emissora que me deixou saudades. Que trouxe pro Brasil os tokusatsu, as culturas, os animes japoneses, como Super Campeões, como Sailor Moon, como os Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, ou aquela série de animação com um japonês voando, batendo, saindo um monte de faísca, como Inspector, Kamen Rider Black RX, Jiraiya, Giban, todas elas, né? Uma emissora com o lema A TV dos anos 2000, que infelizmente não chegou aos anos 2000. Uma TV de primeira classe, que realmente foi de primeira classe. Porém, com uma administração... todos viram o que aconteceram, né, gente? Pois bem, lembrando agora os novos horários do canal, hein? Mudamos, não vamos ter mais vídeos no sábado. Agora serão quartas, quintas e sextas, à 1 da tarde. Que assim, eu acho que à 1 da tarde todo mundo pode ver depois. Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo e